Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O que será que o Senhor Jesus quis ensinar quando disse isso? Em que consiste esse amor de Deus ao qual ele se refere? O que a palavra mundo significa dentro desse contexto? Essas e outras indagações nós iremos discutir no vídeo de hoje. Assista ele até o final. Vamos lá? Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ensinando a Bíblia. Eu me chamo Bernard e antes de iniciar o vídeo de hoje eu quero te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Eu iniciei o vídeo falando sobre o verso de João 3,16. Um verso muito utilizado em pregações, em sermões, um verso muito citado, porém muitas vezes de maneira inadequada. E a ideia do vídeo hoje é exatamente nós nos aprofundarmos um pouco neste texto para compreender o que ele significa, obviamente, à luz de todo o discurso do Senhor Jesus. E esse discurso do Senhor Jesus, ele é iniciado no capítulo 3, no verso 1. O que é dito no verso 16 é precedido por outras informações nos versos anteriores, desde o verso 1. Então aqui já vai a primeira regra básica de interpretação de texto que nós devemos sempre utilizar lendo a Bíblia é: todo versículo possui um contexto ao qual está inserido. Nós não podemos pegar um verso separadamente e a partir dele querer criar uma doutrina, querer criar um ensinamento, desprezando tudo aquilo que é dito antes e que é dito depois. Então a primeira coisa que nós vamos fazer para compreender o que é dito no verso 16 do capítulo 3 é analisar o que está sendo dito desde o início a partir do verso 1. O capítulo 3 do Evangelho de João, ele nos apresenta um diálogo entre duas pessoas, Jesus e Nicodemos, que era um dos principais fariseus de seu tempo, um homem de renome e grande conhecimento dos escritos judaicos. Nós vemos que Nicodemos é quem procura Jesus. E ele vai até Jesus com algumas indagações, querendo esclarecimento a respeito de alguns assuntos. No verso 2 do capítulo 3, nós vemos que Nicodemos procura Jesus durante a noite e ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos vai até Jesus já com algum tipo de suspeita a respeito de quem era o Senhor Jesus. Ok. O diálogo deles se inicia e nós podemos perceber pelos versos subsequentes que o principal foco, o principal assunto que o Senhor Jesus traz a Nicodemos é a respeito do novo nascimento. Obviamente, para o vídeo aqui não ficar muito extenso, nós não iremos ler todo o capítulo 3. Eu vou trazer uma prévia, um resumão para a gente conseguir entender o que significa o verso 16 dentro de tudo que está sendo dito. Mas eu deixo aqui a recomendação: se você não conhece, nunca leu, leia o capítulo 3 completamente.
No verso 3, Jesus diz: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus vai explicar o que significa esse novo nascimento. Qual é esse novo nascimento ao qual ele se refere? E uma coisa que ele deixa bem claro é de que esse novo nascimento não é um novo nascimento carnal, não é um novo nascimento da carne, mas espiritual, sobrenatural, mediante a obra regeneradora do Espírito Santo. No verso 6, o Senhor Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E essa é uma fala importantíssima para compreendermos o que foi dito mais à frente. No verso 16, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de qualquer coisa, vamos agora analisar o verso 16. Percebam que ele inicia com a palavra porque. E isso acontece para poder ligar o que está sendo dito no verso 16 ao que foi dito nos versos anteriores. Ou seja, o verso 16 ele é uma explicação do que foi dito anteriormente. Então, mais uma vez, nos lembremos do assunto principal da conversa, é o novo nascimento. E que esse novo nascimento, ele acontece por causa da vontade do Pai. Quem é quem dá o Filho e o Espírito Santo para promover o novo nascimento. Então, diante disso, consideremos que a explicação última para a salvação dos pecadores é a vontade do Pai. Beleza, diante de tudo que eu disse, vamos agora analisar a figura de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Ele era um judeu da ordem dos fariseus. E havia entre o povo judeu a expectativa da vinda do Messias, do filho de Davi que viria para libertar o povo de Israel da opressão do Império Romano e restaurar a paz, a prosperidade e a grandeza de Israel perante todas as nações. Os judeus, eles criam que, por serem o povo da aliança, por serem descendência física de Israel, automaticamente fariam parte deste reino a ser instaurado pelo Messias, que Jesus chama no verso 5 de Reino de Deus. Porém, esse pensamento dos judeus daquela época era um grande engano, porque Jesus deixou claro que para entrar no reino de Deus não basta simplesmente ser descendente físico de Israel, não basta pertencer a uma das 12 tribos de Israel, não basta ser o povo da aliança, tinha que nascer de novo. No verso 7, o Senhor Jesus diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, os israelitas, mesmo Nicodemos, um grande religioso, maioral entre os fariseus, precisava nascer de novo para fazer parte do reino a ser instaurado pelo Messias, que é o reino de Deus. Então, o primeiro ponto que nós tiramos desta fala de Jesus é: Deus não ama apenas o povo de Israel. Deus não ama apenas os judeus, os descendentes físicos de Israel. Deus ama o mundo. E a palavra mundo aqui não significa todas as pessoas, sem exceção, em todos os lugares, em todas as épocas. Não é isso. Mundo aqui é uma referência a pessoas de outros povos, de outras tribos, de outras línguas e nações que também são amados por Deus e fariam parte do seu reino mediante a obra do Messias. O propósito de Deus ao enviar o Messias, que era o Senhor Jesus, não era salvar
todas as pessoas indiscriminadamente, porque isso resultaria no universalismo. O que é o universalismo? É uma crença errada, uma crença que não é bíblica, de que Deus, no final, vai salvar todas as pessoas do mundo, toda a humanidade, indiscriminadamente. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. Por isso eu disse que o universalismo, ele não é bíblico. Sendo assim, é um ensino que ele deve ser rejeitado. O propósito do Pai é dar a vida eterna àquelas pessoas que ele levaria ao Filho mediante a fé concedida no novo nascimento. Então percebam aqui a importância do novo nascimento para que ocorra tudo aquilo que vem após ele. Então, João 3,16 não é uma afirmação de que Deus ama todas as pessoas indiscriminadamente, nem que ele irá dar a vida eterna a todas elas. O Pai dará a vida eterna a todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. E quem serão estes? Serão aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo e em vida os levará à fé no Senhor Jesus por meio do novo nascimento. Por isso que eu disse, há uma ligação que não pode ser desconsiderada entre o que é dito no início do capítulo 3, que é a respeito do novo nascimento, e o que é dito na sequência, até chegar em João 3,16. O novo nascimento, Deus concederia não somente ao povo de Israel, não somente ao povo judeu, mas a pessoas de todo o mundo, a pessoas de todos os países, todos os povos, pessoas distintas, de várias nações, de várias tribos, de várias línguas. O povo de Deus não é constituído por uma única nação, mas sim por pessoas de todas as nações. Por isso que a palavra mundo, ela deve ser compreendida nesse sentido. O amor de Deus é por pessoas de várias partes do mundo. E aí, agora você conseguiu compreender o real significado de João 3,16, considerando o contexto, considerando toda a conversa do Senhor Jesus com Nicodemos, desde o início do capítulo 3, desde o verso 1. É muito importante ter esse cuidado na leitura bíblica, para poder, a partir daí, nós termos um entendimento adequado daquilo que as Escrituras nos ensinam. E eu quero te convidar, você gostou desse conteúdo que eu trouxe? Ele te ajudou de alguma maneira, você aprendeu aquilo que você não sabia, você confirmou aquilo que você sabia? Deixa um comentário aqui embaixo, por gentileza. Novamente eu convido a deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu agradeço você que me assistiu até o final, desejo um grande abraço, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau!